Olá, bom dia. Meu nome é Tatiane, sou nutricionista e mestre em nutrição e saúde. E hoje nós vamos falar um pouco sobre dietas da moda. Então, eu acredito que todo mundo já deve ter visto, né, esses anúncios aqui em revistas, né? Como perder 6 quilos em um mês, emagreça até 8 quilos em um mês, afine sua cintura, né, em 2 semanas, dieta econômica, né, perca 12 quilos com o que você tem em casa, gastando apenas R$ 7, 20 alimentos poderosos, dieta anti-barriga. Então, a todo momento, nós estamos lidando com dietas milagrosas, todos os tipos assim, que sejam mais fáceis para a gente estar perdendo peso. Então, nesse contexto, né, surgiram várias dietas, né? Aqui está um pouco desformatado no nosso slide, mas nós temos a dieta cetogênica, a dieta detox, dieta Dukan, a dieta metabólica, paleolítica, jejum intermitente, mediterrânea, todas elas propondo, né, uma perda de peso rápida. Dizem, né, que é uma estratégia mais fácil, mais eficaz para você atingir, né, o seu objetivo de forma mais rápida, de forma mais prática e dizem também, teoricamente, mais saudável. Então, hoje a gente vai falar em específico de algumas dietas, né? Vou contar para vocês um pouco do que é cada dieta e depois falar, né, a minha palavra final, qual que é a minha opinião, como que eu agiria como nutricionista e como que eu faria com os meus pacientes. E essa figura é só para ilustrar, né, que em meio a tantas essas dietas, a gente acaba, né, ficando perdido. Qual caminho que eu devo seguir, o que eu devo fazer, o que está certo e o que está errado. Então, a primeira que nós vamos falar dela é da dieta low carb. Dietas com baixo teor de carboidrato, ou então descritas como low carb, são descritas com ingestão inferior de 200 gramas de carboidrato, né, por dia, e é usualmente entre 50 ou 150 gramas, né, sendo abaixo de 40% da energia advinda do carboidrato. Como assim? As pessoas, né, quando vai no nutricionista ou então vai fazer o cálculo da sua necessidade energética, nós temos os nossos macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras, que são as fontes dos nossos alimentos, né? Vocês já devem ter ouvido falar de fonte de carboidrato, como por exemplo pães e massas, as proteínas, que as fontes são leites e carnes, e as gorduras, que são advindas de óleos, né? E também carnes bastante gordurosas também tem gordura. Então, no contexto alimentar de todos nós temos as calorias e essas calorias são divididas em carboidratos, gorduras e proteínas. Para uma dieta normal, um cálculo de uma dieta normal, nós colocamos, por exemplo, o carboidrato cerca de 50 a 60%, né, do total. As proteínas 20 a 25% e as gorduras também de 25 a 20%. Vai depender muito da individualidade de cada paciente, mas o principal é em torno dos carboidratos acima de 50%, né, da nossa dieta, até porque é a nossa principal fonte de energia. Então, na dieta low carb, esses carboidratos vão estar reduzidos e nós vamos aumentar as proteínas e as gorduras. Então, nesse caso, eles escrevem que a proteína vai elevar o gasto energético e também vai ter preservação da massa magra e aumento da saciedade, né? O que é fato, que a proteína, ela demora a ser digerida e por isso que ela aumenta a saciedade. Dessa forma, ela vai ter um menor estímulo à secreção da insulina. Então, o objetivo dessas dietas é diminuir a secreção da insulina, aumentar a oxidação de gordura, né? E utilizar as gorduras como fonte de energia e conservar a massa corporal. E daqui a pouco eu vou explicar um pouco como que isso acontece. Então, o princípio dessa aplicação da dieta, né, pobre em carboidrato, é essa grande restrição que vai promover a cetose e a oxidação lipídica.
né? Então, o efeito da saciedade e o aumento do gasto energético são fatores que devem promover um balanço energético negativo e, consequentemente, a perda de peso, né, desse paciente. Então, assim, só para explicar o que acontece, né? Em relação aos carboidratos, eles vão oferecer a glicose, né? Vou comer um pão e esse pão vai oferecer glicose para o meu sangue. E aí, quando chega, né, lá no meu estômago, o pâncreas vê, ops, chegou glicose. Aí ele vai secretar a insulina. E aí a insulina vai agir nas nossas células e a glicose vai entrar nas nossas células e vai promover a energia. Quando nós estamos em um estado de redução de carboidratos, seja em jejum ou então de uma dieta, né, de baixo carboidrato, vai acontecer, o nosso organismo ele vai pedir energia, né, através das gorduras. Então tem essa redução de glicose no sangue, aí a lipase vai liberar os triacilglicerídeos armazenados, né, que é a nossa gordura, e aí esses ácidos graxos seguem para o fígado, que vão também ser utilizados como forma de energia. Então, tanto os carboidratos, tanto as gorduras podem ser utilizados como fonte de energia para o nosso corpo, mas deixando bem claro que os carboidratos é que são as principais fontes. Então, o que acontece? Na dieta low carb, quais que seriam basicamente os alimentos, né? Frutas em geral, carnes e peixes, né? Carnes magras, nozes, vegetais e folhas. Então, o que é proibido nessa dieta? Pães, milhos, açúcares, batatas, leite de origem animal, feijões e arroz. São uma das principais fontes, né, de carboidratos que nós temos. Então, por isso são alimentos que são proibidos. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um cardápio low carb. Então, lá eles colocam no café da manhã 2 ovos com bacon, no almoço salada de alface com atum, jantar macarrão de abobrinha à bolonhesa. Na sexta-feira, 2 ovos cozidos, abacate batido com creme de leite, picadinho de carne, berinjela e champignon e lasanha de abobrinha. Então, vocês podem perceber que a principal composição são de alimentos de fontes de proteínas, né? Como os ovos, como as carnes, né? Tanto frango quanto peixe. E também as fontes de gordura, como bacon, creme de leite, que também tem uma alta concentração. E, por exemplo, tem outras coisas, bolo de coco low carb. As pessoas geralmente que trabalham com essas dietas também têm várias receitas que são descritas como low carbs. Então, a próxima dieta que nós vamos falar é da dieta Dukan. Então, ela foi criada por um médico também e ela é uma dieta que se consiste em 4 fases. A primeira é a fase de ataque, que é uma de impacto, onde você vai só consumir gordura ou proteína nesses 4 primeiros dias, né? Aí depois tem a fase cruzeiro, que é 48 dias, que permite mais alguns alimentos. A fase de consolidação e de estabilização, que eles dizem que é pela vida toda. Você faz essa restrição primeiro e depois você volta a consumir os alimentos como se isso fosse uma forma de estabilidade posteriormente. Então, a ingestão de proteína nesse tipo de dieta também é a chave do sucesso. Então, o que eles preconizam, né? A dieta Dukan, ela começa efetivamente sem nenhum carboidrato, à exceção a pequena porção de farelo de aveia, que é uma fibra. Até os legumes com baixo teor de carboidrato, como o espinafre e o repolho, são proibidos por essa dieta logo no início. Então, nesse tipo de dieta, nós percebemos que nós temos alimentos proibidos e alimentos autorizados. Eu vou reforçar isso mais no final da nossa aula, mas o seguinte, o que a gente sempre fala em questão do problema dessas dietas da moda é a questão da proibição. Nenhum alimento tem que ser proibido, né? Os alimentos, eles têm que manter
a constância do dia que a pessoa come e do dia que ela não come, né? Ter uma harmonização, ter um equilíbrio em relação à alimentação, não de proibir e nem de autorizar, até porque quando a gente proíbe, né, o consumo de algum alimento, acredito que possa até gerar algum distúrbio ou até depois uma vontade maior de você consumir aquele alimento. E, por exemplo, dietas que têm bastante restrição de carboidrato promove um pouco de estresse nas pessoas. Tem até um meme que eles utilizam, né? Dieta com carboidrato tem um cachorro mansinho. E a dieta sem carboidrato, um cachorro bravo, né? Que fica avançando. E é igual a gente fica sem comer também, a gente fica irritado, fica afobado, né? Por causa dessa privação do carboidrato. Mas vamos continuando falando. Então aqui, essa fase cruzeiro, eu não sei se vocês lembram, a segunda fase da dieta Duncan, que eu falei anteriormente. Aí eu só trouxe elas para vocês verem como que funciona em relação aos alimentos, né, de autorização e do que é proibido. Então nessa fase, né, é autorizado abobrinha, abóbora, agrião, aipó, alface, brócolis, cebola, palmito, pepino, pimentão, rabanete, repolho, rúcula, tomate e vagem. Aí tem os alimentos autorizados com moderação, alcachofra, beterraba e a cenoura. E os alimentos que são tolerados, que às vezes podem ser consumidos, né? Que é o amido de milho, cacau sem açúcar, creme de leite, mas com 3% de gordura, leite de soja, queijo com até 7% de gordura, requeijão, salsicha de frango com até 10% de gordura, vinho para cozinhar e óleo 3 gotas. E os alimentos que são proibidos: abacate, favas, feijão, lentilha, milho, ervilhas em geral, grão de bico, batata e arroz. Então, cada fase eles preconizam esses alimentos tolerados, proibidos e autorizados, né, para poder dar estímulos diferentes ao organismo. Então, outro método, né, da dieta Duncan, que eles falam que é o método mais suave, né, que foi recentemente relatado, né, realizado em 7 dias. O primeiro dia é o consumo da proteína pura, né, mas a pessoa vai consumir no mínimo 2 litros de água e o farelo de aveia, né, que é 1 colher de sopa. No segundo dia, proteínas e legumes. Terceiro dia, proteínas, legumes e fruta. Proteínas, legumes, fruta mais pão. E cada dia, né, em decorrer aos 7 dias, tem os alimentos específicos diferentes. Dieta do Dr. Atkins. Essa dieta também é bastante famosa, eu fiquei sabendo dela também mais recentemente. Ela foi criada por um cardiologista norte-americano e em 1972 ele publicou o best-seller, né, Dieta Revolucionária do Dr. Atkins. Então essa dieta também, ela tem como base a privação de carboidratos e o alto consumo de gorduras de proteínas. E aí ela também é constituída em 4 fases, né? A primeira, que é a indução, que é o consumo de carboidrato restrito no máximo 20 gramas por dia, para induzir o organismo a entrar em cetose. Daqui a pouco eu vou explicar o que é essa cetose, mas guardem essa palavrinha-chave. E aí ela vai ter duração de 15 dias. Depois vamos para a fase de perda de peso constante, que é uma fase mais longa, né? Os carboidratos vão começar a ser reintroduzidos aos poucos, com adição de 5 gramas por semana. Então, nessa etapa também o doutor ele sugere o maior consumo de verduras, além de muita água também. Depois nós temos a pré-manutenção, que logo após a perda de peso, são acrescentados 10 gramas de carboidrato à dieta de cada semana, até atingir um ponto em que não ocorra nem a perda e nem o ganho de peso, ou seja, a pessoa vai ficar estável.
E depois desse momento é a manutenção, que ela vai manter o peso dela, né? Que vai ser o equilíbrio da quantidade de carboidratos ingeridos, de manter o peso perdido e seguindo os hábitos alimentares adquiridos na primeira fase. Em relação à dieta Soulbit, ela é uma dieta também composta por fases que, primeiramente, ela vai impor restrições maiores e ela deve ter apenas 2 semanas de duração. E ela corta os carboidratos de forma geral. E aí, na segunda fase, vai incluir alguns alimentos proibidos na primeira fase. E depois nós vamos ter a fase de manutenção. Dieta de Scardino. Essa dieta ela também tem 2 fases, que é a duração máxima de 2 semanas. E o objetivo é ter uma perda de peso de meio quilo por dia. E ela tem uma ingestão calórica diária muito baixa, entre 800 a 1000 calorias. E ela pode causar falta de nutrientes. E depois nós temos a fase de manutenção, que inicia-se após os 14 dias da fase inicial, com duração de 2 semanas. Então, o plano alimentar é para manter o peso e a lista de alimentos nessa fase é mais ampla e também na fase de manutenção pode ter a perda de peso. Em relação a essa dieta, essa ingestão calórica muito baixa, realmente o que promove a nossa perda de peso eficaz não é retirar o carboidrato da dieta, mas sim o déficit calórico, ou seja, você vai consumir menos daquilo que você gasta. Isso sim que vai promover a perda de peso. E quando tem essa ingestão calórica muito baixa, nós não temos a ingestão de todos os nutrientes necessários, porque a nossa alimentação ela não é composta apenas por carboidrato, proteína e lipídios. Nós temos micronutrientes que são essenciais, como o magnésio, o selênio, o potássio, sódio, as vitaminas, né? Em geral, vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina D. Então, quando a gente tem uma dieta muito restrita, pode acabar afetando a ingestão desses nutrientes e acabar gerando doenças. E isso não é interessante, né? Então aqui também nós temos uma listinha de alimentos permitidos, que é queijos, leites magros, ovos cozidos, carnes magras, peixe marisco, especiarias, né? Alimentos proibidos, leite gordo, queijos gordos, álcool, açúcar, pães e massas, né? Também proibidos uva, banana, pera, abacate, alimentos que devem ser evitados. Carnes processadas, né? Como salame, mortadela, milho, ervilhas, batatas e lentilhas de forma geral. Dieta paleolítica. Eu não sei se vocês lembram, né, das aulas de história que nós falávamos da era paleolítica, né, dos nossos ancestrais. E a dieta paleolítica, né, ela é composta por fibras, proteínas, né, onde as pessoas vão consumir vegetais, frutas, carnes, né, basicamente a alimentação que era composta pelos nossos ancestrais. O que acontece? Antigamente não tinham esses alimentos industrializados, né? Como os pães, os açúcares, não eram alimentos disponibilizados. Então, os nossos ancestrais, eles comiam aquilo que a natureza oferecia, certo? Então, esse estilo da dieta paleolítica, ela estimula a uma alimentação saudável, que é semelhante à nossa prática de reeducação alimentar, né? Que é aumentar o consumo de frutas e verduras, né? Alimentos mais saudáveis. Em relação à dieta paleo, né? A questão do estímulo dela é de não proibir os alimentos, né? Que nela é proibido consumir açúcar, consumir pão, e não tem problema você consumir esses tipos de alimento. A questão é a quantidade que você consome. Ainda mais hoje, né, que nós temos uma oferta infinita de alimentos, de fast foods, é muito difícil, né, a gente também não associar a nossa alimentação com prazer, com momento social, com momento de lazer. E querendo ou não, esses alimentos, eles são gostosos. Não tem como a gente falar
que não consigo ficar sem comer. Consegue, né? Mas assim, a gente estimula que o consumo seja reduzido, que seja feito de forma consciente. Então aqui eu trouxe até um estudo para vocês em que eles falaram do efeito da dieta paleolítica em mulheres, né, com obesidade. Eles acompanharam essas mulheres durante 2 anos. E aí tiveram as mulheres que seguiram a dieta paleolítica e outras que seguiram a dieta normal. E aí, durante esses 2 anos, o que eles identificaram? Até 6 meses, a dieta paleolítica, ela promoveu uma perda de peso maior, né, do que a dieta tradicional, mas ao longo desses 2 anos, não teve diferença significativa. A dieta tradicional, né, a reeducação alimentar e a dieta paleolítica, no final, tiveram o mesmo resultado. E a diferença entre os 2 resultados não foi significativo. Então, o que a gente entende? É melhor você fazer uma dieta paleolítica ou fazer uma reeducação alimentar, né? Então, o conselho que nós damos é realizar a dieta tradicional, né? O plano, a reeducação alimentar, que inclui todos os alimentos consumidos de forma de equilíbrio e de forma saudável. Tem um pessoal perguntando, né, se eu ia falar sobre o jejum intermitente. Então, sim. O que é o jejum intermitente? Ele é bastante conhecido, principalmente as pessoas que fazem academia e fazem crossfit falam muito do jejum intermitente. Então, o que é o jejum, né? Como fala, você ficar um período de privação de alimentação. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns protocolos, né, que eles falam em relação ao jejum, que tem de 12-12, que é o ideal para iniciante, né? Você janta às 19 horas e aí você fica em jejum até às 7 horas do segundo dia. Depois 14-10, que você vai terminar de jantar às 19 horas e vai ficar de jejum até às 9 horas do dia seguinte. Nós vamos ter também o 16-8, que vai terminar o jantar às 20 horas e ficar de jejum até às 12 horas do dia seguinte. 18-16, que é o intermediário, né, avançado, que vai terminar o jantar às 18 horas e o jejum é até às 12 horas do dia seguinte. E o avançado, que vai terminar de almoçar às 12 horas e o jejum vai até às 12 horas do dia seguinte. Então, em relação ao jejum intermitente, o que as pessoas comem depois? Depende muito do protocolo, né, do que a pessoa está seguindo. Algumas pessoas falam que tem que ser um ovo, um abacate, espaguete de abobrinha, um omelete, fontes de gordura também e proteína, com baixo consumo de carboidrato. Então, isso vai depender de cada protocolo, né, que a pessoa buscar ou então da pessoa que estiver orientando. Mas deixando bem claro aqui para vocês, o nosso Conselho Regional de Nutricionistas preconiza que as nutricionistas não devem seguir dietas da moda. Então, em relação às pessoas, aos nutricionistas que prescrevem esses tipos de dietas da moda, eles estão indo contra o Conselho Regional de Nutricionistas. Aqui, a pessoa acabou de me perguntar, pode-se fazer atividade física nesse período de jejum pela manhã? Então, eu trouxe outro estudo para vocês, que foi realizado em 2013, em que eles avaliaram, né, mulheres que estavam em jejum e que foram alimentadas durante um treino de HIIT. O treino de HIIT, para quem não conhece, é um treino de alta intensidade, né? As pessoas gostam de trabalhar bastante com ele, que ele tem um alto gasto de energia e que ele tem sido associado, né, com a perda de peso. Então, quem tiver interesse, né, em dar uma lida depois nesse estudo, e aí eles encontraram que não teve diferença, né, na perda de massa magra nas mulheres que fizeram jejum
durante o exercício e as mulheres que foram alimentadas. Então, ou seja, adianta fazer exercício em jejum? Não, você pode tomar o seu café normal, ou então você pode até fazer um pré-treino, né? Pode comer uma fonte de carboidrato simples, como por exemplo, comer uma banana, uma fatia de pão, para você realizar que você até vai estimular a glicose, né, no seu organismo, como eu tinha explicado anteriormente, que você vai estar dando energia para o seu organismo. Então, essa daqui, aí outra dieta, né, que é a Whole30, que também é bastante utilizada para o pessoal que faz CrossFit. Essa dieta, ela consiste em 30 dias de desintoxicação, ou seja, 30 dias você não vai consumir fontes de carboidratos refinadas, não vai consumir doces, não vai consumir nada, vai consumir só alimentos saudáveis. Então é uma dieta assim de apenas 30 dias que você vai fazer esse estágio, como se diz, de purificação. Então aqui, quais são os alimentos, né, que eles falam que são permitidos? Que são as frutas, os vegetais, carnes, peixes, ovos, né, alguns tipos de óleo e também castanhas, seja castanha do Pará, amêndoas e etc. E quais são os alimentos que não são indicados, né? São açúcares, manteigas, alguns tipos de legumes, álcools e alimentos processados, né? Fast foods em geral. Então, as pessoas falam assim, né? Em relação a esse tipo de dieta. Emagreci porque eu parei de comer carboidrato. Eu tirei o arroz, tirei o pão, eu emagreci. Então, foi esse alimento, ou então o carboidrato, foi ter tirado o carboidrato que eu emagreci. Não, errado. A diminuição do carboidrato que promoveu um balanço energético negativo e por isso que a pessoa emagreceu. Então, é o que eu falo. Para ter, né, perda de peso, a pessoa tem que gastar mais do que consome. Só que isso não significa que tem que ser uma dieta altamente restritiva, né, de 800 a 1000 calorias. O nosso organismo, ele faz atividades, como se diz, básicas, que nós chamamos de atividades basais, que é respirar, né, são atividades que a gente gasta enquanto a gente está dormindo. Nossas atividades, mesmo sendo uma pessoa sedentária, ela tem uma taxa de gasto energética todo dia, mesmo que seja mínima. Então, as dietas, elas não podem passar dessa taxa mínima, ou seja, não pode ser de 400 calorias, de 500 calorias, como a gente encontra na internet, né? Hoje nós encontramos vários tipos de dietas na internet, com valores absurdos de calorias e falar, a pessoa vai perder peso. Claro, né? Isso na primeira semana a pessoa vai ter uma perda de peso, mas essa perda de peso vai ser saudável? Essa perda de peso vai ser sustentável? O que a gente mais encontra é as pessoas reclamarem de que fez uma privação de dieta restritiva muito grande e um intervalo de tempo muito curto e depois desse momento, né, depois que ela voltou para a alimentação normal, ela ganhou esse peso todo. Então, por isso que a gente fala, preconiza e estimula sempre a uma reeducação alimentar do que fazer essas dietas da moda. Então, a sua dieta, ela não precisa ter nome. Você não precisa falar, minha dieta é low carb, minha dieta é o jejum intermitente. Teve outra dieta que eu também esqueci de abordar, que é a dieta cetogênica, né? Que promove a cetose, né, no nosso organismo. Nós temos a energia vinda dos carboidratos e das gorduras. E quando tem essa privação do carboidrato, né, vai utilizar a fonte de gordura, que é o que eu havia falado da cetose. E o pessoal até comenta que as pessoas que fazem esse tipo de dieta têm até o mau hálito, né, cheirando a acetona, que é provocado pela liberação dos corpos cetônicos.
E outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que não existe alimento vilão e nem alimento herói. Recentemente, né, as pessoas têm colocado muito como óleo de coco, goodberry, tem vários alimentos que as pessoas falam, esse alimento, se você consumir todo dia, né, o limão com jejum e chia, se você consumir isso todo dia, você vai melhorar, todos os seus problemas vão ser solucionados. E um alimento que é muito descrito como alimento vilão é o coitado do pão, né? A pessoa não pode comer pão, não pode comer arroz. Pessoas, entendam, não tem problema nenhum você comer pão, você comer arroz, desde que isso seja controlado, né? As pessoas também falam muito, dia do lixo, hoje vai ser o dia do lixo. Primeiro, o alimento, ele não é lixo, então ele não deve ser classificado como lixo. Então, a gente fala assim, durante o dia, né, no seu final de semana, escolha uma refeição para você comer aquilo que você gosta, aquilo que você se sente bem comendo. As pessoas estão perguntando, barra de cereal substitui uma alimentação normal? Na minha opinião, a barra de cereal ela é um alimento, é um falso saudável. Por quê? A gente tem que aprender muito a ler ler a lista de ingredientes. Por quê? A gente vai ver lá na barra de cereal, tem vários açúcares, vários ingredientes, né? É o alimento que é montado. Então, quanto mais ingredientes tiver no seu alimento, menos natural ele é. E as pessoas perguntando, o açúcar é vilão? Eu não acredito que o açúcar seja vilão. Entretanto, ele consumido em quantidades exageradas, ele pode provocar, né, doenças para qualquer tipo de pessoa. A questão do açúcar é o alimento para melhorar a palatabilidade, né, para melhorar a questão do gosto, da aceitação. E ele deve ser um alimento, assim como os demais, ele deve ser consumido, né, de forma de equilíbrio, de forma consciente. Igual, antigamente as pessoas estavam falando, suco detox. Aí fazia o suco de couve com um monte de coisa, tomava 2 a 3 litros por dia. Eu gostaria de falar para vocês que nós temos alguns nutrientes que, consumidos em excesso, eles fazem papéis reversos, eles são considerados como alimentos antinutricionais. Então, assim, tudo que é em excesso, tudo que você vê que é atribuído a poder, que é atribuído a cura, pode suspeitar, porque nenhum alimento sozinho vai ter esse poder. A nossa alimentação, ela é um conjunto de qualidades. Se faltar, é até igual o nosso corpo, né? O nosso corpo ele é formado pela cabeça, pelos braços, pelo tronco, pelas pernas. Né? Se faltar alguma parte, ele até funciona, mas você concorda que se ele tiver de forma completa, ele não é melhor? Ele não desempenha suas atividades melhor? Assim é a nossa alimentação, né? Ela tem que ser variada, tem que ser completa. Então, outra coisa que eu trouxe aqui para vocês, que são os mitos sobre os carboidratos. Eu acredito que no final do mês que vem, eu vou trazer para vocês sobre mitos e verdades da nutrição, né? Para vocês poderem conhecer um pouco mais sobre o que é essa parte da alimentação, se ela é acessível ou não, como que funciona, né? Então, aqui, os mitos sobre os carboidratos. O que as pessoas acreditam? O carboidrato vai ser sempre transformado em gorduras. A pessoa que comer carboidrato vai morrer de diabetes. E quais são as verdades? O carboidrato consumido em excesso, ele vai ser transformado em gordura. E a pessoa vai morrer de diabetes. Não, o carboidrato, ele vai estimular a insulina, né? A insulina é ela que
que é um hormônio que vai permitir que a glicose entre na nossa célula e a gente tenha energia para estar realizando as nossas atividades. Então, assim, gente, o carboidrato ele não é ruim. Não crucifiquem o carboidrato, né? Não tô falando para vocês excluírem ele da vida de vocês e muito menos consumir em excesso. Mas é o que a gente sempre fala, é tudo uma questão de equilíbrio. Outra coisa assim que eu até achei interessante para trazer sobre vocês, que mesmo que não seja dieta da moda, mas é considerado como algo que está na moda, é em relação à água com limão em jejum, se emagrece ou não, né? Então as pessoas têm falado muito que a água com limão é bom para ajudar na digestão, auxilia na perda de peso, potencializa o efeito diurético, estimula o sistema nervoso, equilibra os níveis de pH, melhora o mau humor, ajuda a hidratar o sistema linfático. Então, assim, a água com limão é só uma água com limão. Ela não tem esses efeitos super protetores, né? Algumas pessoas realmente se sentem melhores consumindo a água com limão em jejum, né? Que acham que melhora a questão da diurese, né? Para poder fazer xixi, que se sente melhor. Mas se a pessoa se sente melhor tomando isso é uma particularidade dela. Mas isso não significa que isso faz bem, que vai ser melhor para todo mundo e que não vai auxiliar na perda de peso. Tem gente que toma água com limão todo dia e não perde 1 grama, né? Então vocês têm que lembrar do que eu havia falado, que faz ter a perda de peso é o déficit energético, ou seja, a pessoa consumir menos do que ela gasta. Então, água com limão é bom para emagrecer, não tem nenhuma comprovação científica. Se você quiser continuar tomando porque te faz bem, que você se sente melhor, isso vai ser uma particularidade sua, né? E aí tem as pessoas que falam que é o shot matinal. Eu acredito que isso tenha mais um efeito placebo, mais um efeito assim, de que a pessoa esteja acreditando que aquilo está sendo bom para ela, do que uma comprovação realmente, né, científica. Então, água com limão, principalmente em jejum, não emagrece. Então, outra coisa assim bem rápida para abordar aqui com vocês é que de tudo que eu falei em relação as dietas, né? Vocês viram que a gente falou de várias dietas, não tem só essas, né? Tem dieta do ovo, tem dieta da lua, tem dieta do sol, tem vários tipos de dieta que as pessoas falam. E aí eles, em vez de associarem, né? Ter uma dieta e fazer uma prática de exercício eficaz, não, as pessoas preferem, né? Um desafio de 7 dias e 21 dias sem sacrifício, né, fazer esses tipos de dieta que acreditam que seja mais fácil, né? Teoricamente parece, né, como coloquei nesse meme, que é de um colega meu, o João Alfredo Pedroso, inclusive recomendo vocês seguirem, ele posta bastante coisas legais também em relação à nutrição. E as pessoas, elas sempre querem o caminho mais curto, que é a rota mais fácil para poder perder peso. Mas isso não acontece, né? Esses tipos de dieta, elas não são sustentáveis. Então, assim, é a diferença entre fazer dieta e reeducação alimentar. Porque vocês viram que nessas dietas que eu apresentei, tem vários alimentos que eles são proibidos. E aí você é culpado se você consumir esses alimentos e tem um tempo para acabar. Tem 2 semanas, 1 mês, 30 dias, 48 dias, depois que tem a fase da manutenção. E esses tipos de dietas estão associados muito com o efeito sanfona. A pessoa perde peso muito rápido e depois ganha. Eu não tô falando isso para vocês para falar, ela é nutricionista, tem que comer saudável, não. Isso é uma realidade dentro do nosso consultório, né? Eu tenho uma paciente, né, um estudo de caso que ela realizou jejum intermitente.
ela emagreceu 20 quilos, ela só fez o jejum intermitente, ela emagreceu 20 quilos, né, em cerca de 2 a 3 meses, né, ela teve uma perda, assim, muito grande, e ela já recuperou cerca de 15 quilos do que ela tinha perdido. E assim, essas dietas, né, principalmente quando são realizadas, as pessoas não associam com a prática de atividade física. Porque quando você faz atividade física, você pelo menos tem a preservação da massa muscular, né? Você ainda continua estimulando a síntese proteica, né, para ter a massa muscular. E aí, geralmente, essas pessoas que não fazem atividade física fica com um acúmulo de pele muito grande, que também não é algo interessante. Então, vamos fazer uma reeducação alimentar, associar exercícios físicos, né? Procurar uma academia, procurar um profissional, né? Professores de educação física, né? Ou um personal que, se você acha que só estar na academia não é suficiente para poder estar te orientando. E não seguir essas dietas da moda, né? Procure um profissional nutricionista para ele avaliar a sua individualidade. A gente, quando vai tratar o paciente, né? São várias coisas, não é só a parte da alimentação. A gente tem que entender o porquê que o paciente está comendo diversos tipos de alimentos, né? As pessoas hoje, elas não têm tempo, trabalham demais, são bastante estressadas, dormem pouco. Isso é uma realidade de todo mundo. Então, o dever do nutricionista é entender essa particularidade do seu paciente, ver, porque às vezes o problema nem está na alimentação, o problema está no paciente que não dorme direito, o problema está no paciente que não consegue realizar todas as suas atividades, ou então não faz atividade física como poderia fazer. Então, assim, não é só, o nutricionista não vai cuidar só da parte da alimentação, ele vai investigar tudo, né? Tudo, e poder trabalhar isso no seu paciente de forma geral. Não é só uma reeducação alimentar, é uma reeducação de rotinas, né? E a reeducação alimentar, todos os alimentos são permitidos, a gente tem uma boa relação com os alimentos, e é uma mudança que é para a vida toda, né? E é o que permite também a manutenção do peso. Outra coisa, vocês acham que, por exemplo, eu deixaria de comer um chocolate um dia que eu estou com vontade de comer um chocolate, porque as pessoas falam que chocolate engorda? Né, o chocolate, ele faz bem, ainda mais mulher quando está estressada, né? Ele promove a liberação de hormônios bons. Então, se você já tem uma alimentação saudável, vocês acham que um chocolate de 20 gramas vai interferir na sua rotina alimentar? Não vai. Então, tudo é questão de equilíbrio, tudo é questão de boa relação com os alimentos. Né? Então, o que eu trouxe aqui para vocês é que a alimentação não é privação. A alimentação, ela é emoção, ela é saúde, ela é bem-estar, ela é você estar num estado de comemoração, é lazer. A alimentação, ela também remete a lembranças, né? Ainda mais a gente quando vai comer na casa da avó, a gente lembra assim, nossa, essa comida minha avó fazia. Então, assim, não é só questão, né, de não comer e comer o que está proibido e o que não está. A alimentação vai muito além disso. E eu espero que nessa mini aula, né, que a gente teve hoje, que vocês entendam. Eu gostaria de ter abordado melhor cada uma das dietas para vocês entenderem melhor, né, como que funciona. Mas qualquer coisa vocês podem mandar como dúvida, né, nas teleconsultorias, que eu estarei disponível para poder responder. Então é isso, pessoal. Deixei o meu e-mail aqui de contato, se caso alguém quiser entrar em contato comigo também, até para poder fazer uma consulta, minha agenda está aberta. E muito obrigada pela atenção de vocês, espero ter contribuído um pouquinho para vocês compreenderem o que é uma nutrição, e uma nutrição de forma a não ter terrorismos. Então é isso, muito obrigada, bom dia.